O Brasil, com a estrutura que a gente é o único país do mundo que é campeão de futebol, basquete e handebol. É só a gente. É o único país do mundo. Eu tenho uma paixão muito grande por todos os esportes olímpicos, pelo que eles são capazes de construir, às vezes com pouca estrutura. A gente enaltece muito quando um atleta consegue construir algo sem ter a estrutura, mas eu postulo para vocês imaginar o que seria possível se a gente tivesse a estrutura. A grama sintética, na concepção que a gente conhece hoje, surgiu por causa do maior estádio do mundo. Na época, o estádio indoor no Texas, ela surgiu porque não tinha sol no estádio. Então, começou por causa de uma dificuldade exatamente disso, né? De eu ter um estádio fechado em que eu tinha que ter grama dentro e a grama tinha que sobreviver. Então, foi assim que surgiu a grama sintética. Mas ela foi criada para vencer uma necessidade que é exatamente o que a gente vê com os estádios hoje. O estádio tem a necessidade de ter lucro, ele tem a necessidade de se viabilizar financeiramente. E para eu fazer isso, eu tenho que conseguir uma gama de shows, de coisas para fazer com aquele gramado que não seja só o futebol. Olá, torcedor e torcedora de Balanço, começando o episódio 87 do Sports Market Makers. Hoje temos um entrevistado para quem ama a indústria, o futebol, os esportes olímpicos e todo mundo que sabe que custa um ciclo de preparação. Ao meu lado aqui hoje, recebo o querido Vitor Schild, nome alemão, mas muita história brasileira para contar para a gente. Ele que é o CFO da Recoma. Recoma é uma das maiores empresas, se não a principal hoje, em infraestrutura esportiva, muito especializada em pisos. E para você que já está aí querendo falar um pouquinho de grama sintética, vamos falar sim de grama sintética, mas vamos falar principalmente de toda a qualidade e infraestrutura de esportes olímpicos. Como que esses atletas que você adora, que ganham medalhas, eles se preparem da melhor forma por um ciclo de vários anos. Então, se você está aqui comigo, lavando a sua louça, levando seu cachorro para passear, fazendo o que for no trânsito, deixa seu like, comenta aqui, ativa o sininho e, mais do que nunca, lembre-se, o Sports Market Makers é o segundo amor de todo apaixonado pelo esporte. Então, fazemos isso aqui com o maior carinho. Vitor, seja muito bem-vindo e Obrigado. Não só se apresentando, mas conta um pouquinho da história da Recoma e o principal, como que essa infraestrutura do esporte brasileiro se desenha hoje, gargalos, desafios. A palavra está contigo, meu amigo. Seja bem-vindo. Primeiro, obrigado, Bruno, pela oportunidade aí de estar falando para a sua audiência aí. E, enfim, a história da Recoma começa com pisos de madeira, né? Piso de madeira residencial. E ela foi para o esporte por uma questão até, vamos dizer assim, um detalhe, né? A madeira, ela tem uma sonoridade, né? Então, o pessoal que joga basquete gosta muito de ouvir o som da bola, né? Você vê um ginásio vazio, tem aquele né? Eles conseguem, sem olhar para a bola enquanto estão atacando, olhando para a cesta, e quando estão defendendo, olhando para o corpo do adversário, eles conseguem saber onde a bola está pelo som, pelo rebound da bola, né? Então, a gente começou a fazer quadras na época com a tecnologia que existia, que era simplesmente fazer um piso de madeira residencial num ginásio, né? numa escala maior, e a gente trouxe algumas tecnologias da França, né? Fomos um pouco pioneiros nisso, em trazer tecnologia de amortecimento de impacto, que era uma coisa que não tinha na época. E a partir daí, assim, em 1995, a gente começou a trazer também outros, como a grama sintética que você falou, outros materiais sintéticos aí já para outras aplicações, né, dentro do esporte, piso para academia, pistas de atletismo, diversos pisos para quadra, interna, externa, piso para luta, né, os tatames, e acontecia, né, de os clientes pedirem para a gente, mas você está fazendo o meu campo aqui, eu preciso de uma trave, eu preciso de um alambrado,
eu preciso de uma iluminação aqui, que eu preciso jogar de noite, não tem um refeitório, um banheiro, não, eu só faço piso, né? E aí eu só faço piso, a gente começou também a fazer essa parte que a gente chama de infraestrutura esportiva, que é todo um enxoval que amplia a prática esportiva. Você pode jogar com 2 chinelos como gol, né? Mas tem todo um enxoval que amplia as possibilidades de prática, de público, né? E aí, quando a gente vai falar de estádios e de outras coisas, é mais uma construção em volta disso, que a gente chama de construções esportivas. Então, em 2004, a gente se tornou uma construtora esportiva, até no advento dos Jogos Pan-Americanos, no Rio, né? Como participou de construção de estádio nessa época. E assim, a gente foi crescendo de acordo com as necessidades do esporte. Depois a gente fez as Olimpíadas, né? Fizemos mais de 35 mil metros de pisos para as Olimpíadas, em todo tipo de esporte que você pode imaginar, basquete, as quadras oficiais do basquete. Fizemos a maior arquibancada retrátil da América Latina, na Arena Carioca 1, no Rio. E assim, a Recomo ela tem se adaptado, né? Um dos nossos maiores, vamos dizer assim, diferenciais é a nossa capacidade de se adaptar. Então, como você pode ver, né, a gente saiu do piso de madeira e fomos para construções completas, né? Então, ginásios, né? Centros, vilas olímpicas completas com piscina, com skate, né, que tá bem em pauta, enfim, todo tipo de esporte que você pode imaginar. E ao longo dessa história a gente veio coletando algumas histórias, né? Então a própria Malra Imagem, que é a nossa embaixadora, ela treinava nas nossas pistas, o Baby também treina no tatame, que a gente treinou a carreira, né? A longeva carreira dele no nosso tatame. E o Zanetti, da ginástica olímpica, começou com uma estrutura difícil, né? Ele treinava até com colchão de dormir, né? E ele teve uma ascensão, né? Foi vice-campeão mundial, depois o primeiro medalhista brasileiro, e hoje, além da Rebeca do Flamengo, ela é a maior medalhista feminina, mas o Zanetti continua sendo o maior medalhista masculino que a gente tem até hoje. E também é nosso embaixador. E ontem a gente anunciou nosso novo embaixador, que é do basquete, né, que também vai contribuir, né, vai nas inaugurações, vai ajudar a gente a ter essa interface com o esporte que é tão importante, né? Então a gente está aqui para falar de grama sintética, mas a Recoma tem muita interação com a comunidade do esporte, né? A gente interage, você pode ver com as federações, né? Então a gente é o piso oficial de diversas federações esportivas, a gente está sempre presente apoiando os diversos eventos esportivos. Então o Brasil é o único país do mundo que tem um evento com todas as federações esportivas, que é o COB Expo. Não existe isso em nenhum outro país, né? Ponto. Né? E a gente patrocina esse evento há 3 anos, vamos patrocinar de novo esse ano. Então, a Recomo, ela gosta de estar presente e estar vivendo dentro desse ecossistema do esporte, tratando das pautas que eventualmente aparecem aí, né? A gente tem essa questão da quase religiosa da grama sintética, né? Então, assim como a gente tinha, né? Dentro da própria grama sintética, você tem uma discussão entre grama monofilamento e grama fibrilada, que são tecnologias que têm suas vantagens dependendo do tipo de uso. E a mesma coisa se vale quando a gente fala de grama sintética versus grama natural. Então, a grama monofilamento, ela se vale para campos maiores, né? E onde você tem, vamos dizer assim, uma frequência maior, que são os campos menores, os campos de aluguel, às vezes a grama fibrilada ela se vai melhor porque ela tem uma resistência para esse tipo de uso intensivo, ela consegue aguentar melhor o tranco. E a mesma coisa você vê, às vezes a gente tentando transplantar uma mentalidade europeia ou até, enfim, Estados Unidos diferente, né? Mas assim, uma mentalidade europeia para o Brasil, onde lá
a gente consegue ter, né, tem 2 campos, né, não só o preço do ingresso do jogo, né, mas dos shows, de tudo que envolve o estádio e as arenas lá, às vezes a gente consegue ter, eu acho, assim, seria muito difícil a gente aumentar o preço do ingresso, porque, né, ia ser uma coisa que ia causar uma insatisfação das pessoas que assistem os jogos e tal, mas isso possibilitaria outras possibilidades em termos de multiuso, né, dos espaços que a gente tem. Eu acho que a discussão da grama sintética... Vitor, deixa eu até, assim, deixa eu incubar ela aqui, né? Porque podemos sim conversar, eu acho que uma das pautas aqui mas a gente não está aqui apenas para falar de grama sintética, a gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho no nosso papo, mas eu queria te pedir aqui até licença para dar um passo anterior, porque isso, de fato, a gente fez uma construção aqui muito favorável, né, sobre a questão dos esportes olímpicos. E, estando à frente da Recoma, né, que, de fato, trabalhou nesses grandes eventos esportivos, né? Então, você trabalhar um Pan-Americano, uma Olimpíada, né, nacional, primeira Olimpíada no Brasil. E aí, quando eu olho aqui, até no próprio portfólio de vocês, são pistas de atletismo, quadras poliesportivas, pisos de academia, playground, toda a parte de infra, os próprios gramados, né, esportivos. A minha pergunta, Vitor, e eu acho que o nosso público aqui é uma audiência qualificada e ele vai querer ter esse raio-x, como que esses grandes eventos hoje se relacionam com os pisos dos praticantes usuais? E aí eu falo de escolas, eu falo de parques, eu falo de centros de treinamentos privados, academias. Como que você definiria hoje um mapa organizacional de infraestrutura de práticas esportivas e olímpicas, e ainda que o futebol tenha um pouco desse quê, mas qual que é esse diagnóstico que você faz hoje, sendo alguém que faz parte dessa construção de infraestrutura? O Brasil ele tem um material humano, né? Então, assim, a gente vê o exemplo da China, né, com um material humano ainda maior, e o que eles fazem, né? Existe uma peneira, né? No Brasil o futebol primeiro, e aí tem, entre aspas, o resto, né? Que a gente... Esse é o que a gente... Eu tenho uma paixão muito grande por todos os esportes olímpicos, pelo que eles são capazes de construir, às vezes com pouca estrutura. A gente enaltece muito quando um atleta consegue construir algo sem ter a estrutura, mas eu postulo para vocês imaginar o que seria possível se a gente tivesse a estrutura, né? Então, quando eu falo de um atleta que desponta na canoagem, quantos mais atletas eu poderia ter, né, dentro da canoagem se eu tivesse tido uma estrutura, né? Às vezes a gente vê uma série de esportes, no tênis de mesa agora, esportes menos que tem menos aparição na mídia e tal, mas que, cara, imagina o potencial com a quantidade de material humano que tem no Brasil, que a gente seria capaz de produzir se a gente conseguisse dar um pouco mais de infraestrutura para esse esporte se desenvolver. E aí o que você falou, assim, o esporte de base é uma coisa que a gente precisa evoluir, e é difícil, porque no esporte, o Brasil, por lei, ele é dividido entre o esporte de alto rendimento, o esporte... tem também o esporte educacional, mas assim, é o esporte de participação e depois o esporte lazer, né? Então a gente tem essas diversas fatias do esporte. No futebol existe, né, a peneira, uma descoberta de talentos, existe um cuidado com isso, e às vezes nos outros esportes a gente não tem base para fazer isso, né? A maioria dos colégios, né, se for falar de colégios públicos, são 179 mil colégios, e a gente não tem nem metade desses com uma quadra, que é o básico, né? Uma quadra ali para você praticar o futebol, o basquete, o handball. Então, assim, esse é o básico, né? Eu falar dos 3 esportes. Eu estou falando de 3 esportes, e talvez seja um fato que nem todo mundo saiba. O Brasil, cara, com a estrutura que a gente tem, a gente é o único país do mundo
que é campeão de futebol, basquete e handebol. É só a gente. É o único país do mundo, entendeu? Então, assim, com o material que a gente tem e com o pouco que a gente consegue desenvolver de infraestrutura, está melhorando, lógico, esses grandes eventos trouxeram uma cultura, né, do esporte com maior qualidade, né, de tentar trazer isso. Então, está acontecendo realmente uma difusão desses equipamentos esportivos de uma forma mais enraizada. Isso está acontecendo, mas é necessário a gente olhar para esses outros esportes. São esses outros esportes, né? Então, por exemplo, eu falei dos embaixadores, né? O judô é o esporte que mais traz medalhas para a gente, né? E, no entanto, a gente não tem tanto uma normativa de ter os mesmos tatames, né? Certificados, que eles vão competir nesses tatames para o treinamento. E para dar essa longevidade, né? O judô é um esporte que você faz o treinamento de joga-joga, é só cair no chão, né? É um esporte onde Isso é um agente relevante, digamos assim, né? Porque é onde você cai. para longevidade esportiva, né? A gente fala tanto de longevidade esportiva, para todos esses esportes isso é válido, né? O Arthur Zanetti, que eu falei, ele começou treinando em tatame de dormir, né? E ele teve algumas ajudas ali para conseguir sair, se tornar vice-campeão mundial e depois, cara, nosso primeiro medalhista de ouro, cara, da ginástica. Hoje ele, né, se mantém ainda o maior medalhista, o maior ginasta que a gente tem, com maior campeão de mundial, olímpico e tal. E a Malha é a mesma coisa, cara. Primeira medalhista individual do atletismo, medalhista de ouro, né? Então, assim... E até com um fato bem relevante, né? Pegando o gancho aí da Malren, o fato da maternidade, né? Então, isso é algo que é um desafio, né? Quase que biológico da mulher, né? Conciliar a mulher atleta, né? A gente passou por isso também, por exemplo, com a Serena Williams, né? Toda a parte... Eu sou pai de duas meninas pequenas, então a gente vê o quanto que, por mais que a jornada para o homem possa ser cansativa, para a mulher ela sempre vai ser mais. Então, você fazer um esporte, praticar um esporte de alto rendimento, enquanto você também exerce essa outra função primordial, talvez eu coloque essa medalha aí da Malren até como ainda mais especial, sabe? Exato. Então, assim, mesmo com todos esses desafios, a gente tem condição de desenvolver um esporte, dar estrutura para o esporte e fazer ele evoluir, e esses outros esportes evoluírem também, né? A gente tem, cara, a questão das piscinas, por exemplo, a gente faz, já fizemos mais de 30 piscinas olímpicas, e no Brasil, cara, nós temos a maior costa, né? Uma costa fantástica. No entanto, a gente tem problemas gigantes de balneabilidade, de alfabetização aquática e de mortalidade por afogamento, cara. São índices que não tem em vários outros países do mesmo tamanho que nós. Então, a gente não tem a cultura do aprendizado a nadar, né? Isso é uma das habilidades básicas, né? Então, tipo, falar enfim, uma das coisas básicas para o ser humano, né? E Não, perfeito. E eu até te fazer uma pergunta, Vitor, assim, a gente, com todas essas dificuldades, como que você vê como alguém que está ali fazendo uma infraestrutura de uma escola que muitas das vezes, imagino, tem um material sucateado, não é o piso da melhor qualidade, né, da quadra poliesportiva, como que ainda assim, com todos esses percalços, a gente consegue formar atletas olímpicos de bom nível, né? Então, faz uma correlação para a gente, por favor. Assim, é muito legal, né, a gente falar das dificuldades, né, do quanto o atleta conseguiu sem as condições, mas se a gente tivesse, né, escolas que pensassem nesses outros esportes também, né, então ter uma iniciação, quantos esportes não estão inclusos, né, como o esporte educacional ali, né, a gente tem, mal e mal, algumas escolas têm uma quadra, e os outros esportes, né, e onde é que ela vai... Eu estava falando das piscinas, né? Onde é que ela vai nadar? Hoje em dia são clubes, as escolas de natação,
Os locais para nadar, ainda que existam alguns espaços públicos, né, que têm acesso também restrito, o acesso é muito restrito para a pessoa, né, para uma criança ter acesso à natação, acesso a uma ginástica olímpica. Onde é que eu tenho um colégio público, ou mesmo, né, faculdades e tal, que dão acesso a... É só os clubes mesmo, né, o setor clubístico, como se chama, é o nosso motor, né, para os esportes. E talvez a gente pudesse transcender isso, né, oferecer esses equipamentos de forma pública. Talvez não seja para nós, na nossa realidade, né, estou falando de não transplantar as realidades dos outros países para nós, talvez não seja a questão de ter nas escolas, mas talvez ter num SESI, em outros locais que seja possível, mas que também, o que acontece em grandes centros, né, e a gente vê aqui, a gente fez diversas das pistas que foram utilizadas pela maior parte dos atletas em São Paulo, enfim, todo mundo vai para essas pistas, usa até acabar a pista, pista de atletismo que eu falei, e aí a pista acabou. Então, assim, é uma carência muito grande, né? Se a gente tivesse mais centros, mais lugares, né, a gente poderia dividir um pouco melhor e até ter peneiras melhores desses atletas, desses talentos. A gente vê diversos esforços aí por N associações para ter mesmo essa descoberta dos talentos nos mais diversos, no tênis, nos mais diversos esportes, né? Se a gente conseguisse ter uma coisa mais parecida com o que acontece com o futebol, né? Eu acho que a gente ia evoluir muito nesses outros esportes. A gente ia conseguir crescer muito com todo esse potencial que a gente tem para os outros esportes. Pô, maravilha, cara. E é muito bom, importante esse relato, porque é um relato de alguém que está vivendo o dia a dia do esporte, né? E assim, a gente precisa encarar isso como uma realidade, é uma pauta nossa aqui. O futebol, ele é uma cultura nacional e qualquer lugar que você tem uma cultura nacional, por exemplo, na Nova Zelândia, a cultura nacional é o rugby. Então, eu imagino que para quem pratica futebol seja mais difícil, né? Então, o futebol, ele é, sim, a nossa maior identificação, mas os outros esportes também são muito importantes. E a gente, obviamente, tende a sempre olhar esses esportes em períodos restritos, né? Mas todo esse preparo, toda a parte de desenvolvimento do atleta, de infraestrutura, ela é muito importante. E se a gente hoje, né, em 2026, está no ano de Copa do Mundo, talvez agora fosse legal entender o que os atletas olímpicos estão fazendo, né? E isso é importante para entender a quadra, o tatame, a pista de atletismo, que esses atletas estão treinando e se desenvolvendo para chegarem sempre nas melhores condições. Mas, Vitor, passando agora para um próximo bloco aqui, para o programa, e eu realmente quero tomar muito cuidado para falar desse assunto, porque ele é um assunto em voga, ele é um assunto que a gente vai ter que conversar, mas se eu sempre trago aqui que o futebol é um reflexo da sociedade, hoje, indiscutivelmente, nós temos uma sociedade polarizada. E a maioria dos grandes debates, eles se polarizam. E, cara, eu não estou nem um pouco interessado em saber a grama do Maracanã ou a grama do Allianz Parque, sendo muito sincero, isso faz parte de uma rivalidade que é mérito dos dois clubes, eu sempre brinco, mas talvez se os clubes olhassem, eles estão fazendo juntos de bom, a gente não estaria nessas pequenas polêmicas, mas para quem nos assiste aqui, eu queria trazer um pouco mais de luz nesse debate da grama sintética. Primeiro, entendendo quais são as reais diferenças entre a grama sintética e a grama natural, e depois que você desenvolvesse um pouco essa parte da tecnologia da grama sintética, antes que a gente fale dessas polêmicas. Então, vamos lá, eu sou um leigo, o que eu vejo, tá? O Bruno, é inegável quando eu assisto um jogo de um time que tem lá, brincadeiras à parte, pode ser lá o Allianz Parque, mas o tapetinho do Newton Santos, a Arena da Baixada, ou qualquer outro estádio, eu vejo que o jogo, de fato, ele é mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito menos problemas de bola quicando, né? A bola, ela tem ali, ela é mais fluida, né? Digamos assim, ela faz o papel que as gramas naturais deveriam fazer.
Então, conta para a gente um pouquinho aonde que, tecnicamente, existem essas diferenças, prós e contras de cada piso. Vamos tentar levar essa discussão aqui para um nível, no bom sentido, aí, mais sóbrio, sabe? Eu realmente talvez me convencer de que a grama sintética pode ser, sim, um caminho viável. Bom, eu acho que é bom a gente começar do começo. Eu não sei se você sabe a história do como é que surgiu a grama sintética. Não, vamos embora, tá contigo. A grama sintética surgiu por causa A grama sintética, na concepção que a gente conhece hoje, surgiu por causa do maior estádio do mundo, né? Que era, na época, um estádio indoor no Texas. Existia era o Astro, o nome do estádio era Astro, e aí a primeira grama que surgiu era uma grama que chamava AstroTurf. Ela surgiu porque não tinha sol no estádio. O estádio era um estádio lindíssimo, feito todo de madeira, o teto, uma coisa bíblica, assim, um negócio muito, muito lindo, mas que criou uma dificuldade técnica ali de você ter a luz no gramado, né, para manter um gramado existente. Essa primeira tecnologia que foi usada, ela tinha diversos problemas, né, então, enfim, N problemas técnicos da época, de durabilidade e tal, mas foi assim que começou. Então, começou por causa de uma dificuldade exatamente disso, né, de eu ter um estádio fechado, em que eu tinha que ter grama dentro e a grama tinha que sobreviver. Então, foi assim que surgiu a grama sintética. É lógico que existem outras companhias que criaram grama sintética também por causa da questão do inverno na Europa e tal. Mas ela foi criada para vencer vamos dizer assim, uma necessidade que é exatamente o que a gente vê com os estádios hoje, né? Então, hoje o estádio tem a necessidade de ter lucro, ele tem a necessidade de se viabilizar financeiramente, e para eu fazer isso, eu tenho que conseguir uma gama de shows, de coisas para fazer com aquele gramado que não seja só o futebol. E para isso, é muito difícil eu manter isso com a grama sintética sem ter um custo que seja também restritivo de manutenção, né? Então, para eu conseguir, eu posso falar também de como, né, a grama sintética já passou por várias variações e está mudando agora de novo por causa de regulações da ecologia e tal, né? Então, a grama sintética começou com um shock pad embaixo, né? Então, a borracha que a gente vê hoje em cima era embaixo, e aí o gramado o gramado foi mudando de altura, né? Porque eu tinha um gramado mais baixinho, e quando eu fui jogando o grânulo, ou qualquer que seja o enchimento, que chama, né, o infio, por cima, eu tive que aumentar o gramado para poder fazer com que essas fibras ficassem de pé, né? Então, você tem que pentear o gramado por causa dessa característica. Se um gramado deitado, ele é arrancado, né? Ele tem menos durabilidade com a abrasão, né? E aí essa tecnologia foi mudando e hoje você tem de novo um movimento contrário. Então, de novo, eu estou, por causa da ecologia, ou eu estou indo para enfios naturais, né, onde eu tenho uma mistura de diversos componentes naturais, e, né, existe até um negócio que chama como é que é? Areia sintética, né? Um negócio. Então eu tenho esses diversos tipos de enfio, cada um com as suas vantagens, desvantagens. Enfim, a gente pode entrar ou não nas polêmicas aí de cada um, qual que é o melhor. Mas a grande questão é que assim isso surgiu para vencer entraves de ordem de multiuso, né? De eu ter um estádio que tem algumas características e que eu preciso vencer para poder fazer tudo que eu pensei em fazer com aquele estádio, ou mesmo com aquele centro de treinamento, né? Enfim. Então, eu acho que o debate da grama sintética, e aí eu vou entrar num outro aspecto essa é uma opinião pessoal minha, né? A gente, no futebol, quando a gente ganha,
a gente não precisa dar desculpa do que a gente ganhou, né? Eu ganhei porque eu dei sorte ali, fiz um gol, alguma coisa assim. Quando a gente perde, né, ou quando a situação está difícil, e a gente está vendo a situação dos treinadores, não só dos treinadores, mas dos jogadores, né, uma extrema pressão. Temos aí o Neymar, que ainda não foi convocado para a Copa, temos uma série de treinadores aí que estão no moedor, né, como eles estão falando. É um ambiente de extrema pressão, porque né, o investimento é grande, a expectativa é muito grande, né, qualquer coisa que acontece, as torcidas, né, caem em cima. Então, assim, eu acho que por causa dessa pressão, isso gera uma necessidade de extravasar essa pressão. E aí, assim, antigamente, você tinha o juiz, você podia ir para a mãe do juiz, ou alguma coisa assim. Mas hoje você tem outras válvulas de escape, né? Então, eu acho que até o treinador acaba sofrendo um pouco com isso, porque ele está realmente em cima, né? E ele é responsável pelas performances individuais de todos, na verdade, né? Então, se alguma coisa deu errado é porque ele não tirou, não colocou alguém que deveria ter colocado, né? Quando, na verdade, é um esforço comunitário. Quando o time perde, todo mundo perdeu. Quando o time ganha, todo mundo ganhou. Mas, já que não dá para culpar o treinador ou os jogadores, a gente tem a necessidade de culpar alguma outra coisa. E quando você tem um gramado ou alguma coisa externa, que eu posso, de repente, dizer, o sol atrapalhou, alguma coisa atrapalhou, eu acho que vem como uma solução agradável e a primeira solução possível você reclamar de alguma coisa que seja externa ao jogo, né? Então, essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu posso estar errado até, assim, meu time é o São Paulo, então eu não estou tão... Reconheço que não acompanho tanto futebol quanto deveria. Eu não sei se você concorda comigo. Não, maravilha. Antes até de a gente chegar no ponto da polêmica, é uma pergunta realmente assim, genuína aqui. Dentro dessa evolução tecnológica, né? Porque a gente vê os gramados naturais passando também por vários aprimoramentos e tudo mais, e entendo que a grama sintética também, né? Dentro dessa construção da grama sintética, hoje, com as tecnologias aplicadas, existe algum caminho natural para que lá na frente essa diferença, pelo menos na velocidade do jogo, do impacto no atleta, ela seja reduzida? Porque eu acho que se a gente resumir a discussão entre pode ou não pode, eu acho que eu realmente assim, não é o que eu acredito até como propósito de vida, mercadologicamente falando, né? Então, a minha grande pergunta estamos caminhando para uma redução das diferenças, de fato? Esse gap ainda é muito alto? E qual que é o impacto no atleta? E aí, assim, só antes de passar a bola, falando um pouquinho de mim, tá? Eu joguei, né? Não jogo mais o Interclubes pelo Clube Paulistano aqui em São Paulo, e eu pude perceber bem a diferença, porque, exemplo, o campo de grama natural, ele me causa muito menos impacto no joelho. Mas a depender do clube que a gente vai visitar, tem aquela grama que eu brinco, né? Que é a grama do sítio do avô ali, né? Aquela grama bem antiga, né? Bem pesada, bem esburacada, com vários aclives ali, e isso para mim é temerário. Eu prefiro jogar no gramado sintético porque eu sou operado dos 2 tornozelos, então para mim é um complicado. Por outro lado, o que eu sentia muito nesses gramados sintéticos comuns? A bola rola realmente é muito boa, mas eu sentia um impacto, principalmente em joelho e quadril, muito acentuado. Então, o desgaste muscular quando eu acordava era infinitamente maior. Agora, o clube fez uma reforma e ele colocou o mesmo gramado sintético da arena do Atlético Mineiro. Mesmo, literalmente, veio no mesmo container e eles fizeram. E é uma grama que ela tem... eles jogaram cortiça também, de rolha de vinho na grama e tudo mais. Uhum. Cara, realmente, ela é mais pesada, ela é mais funda, mais
eu já acordo muito melhor quando jogo. Então, talvez o jogo ele seja... Eu senti que o jogo está menos acelerado, eu estou tendo menos impactos, então eu já, por exemplo, eu já senti uma melhora, ainda que preferência para mim é o grama ideal. Mas quando eu olho para esse sintético novo que eu estou jogando, eu já sinto uma melhora boa no meu desgaste muscular, sabe? Já não acordo com aquela dor clássica. Então, não sei, aqui eu dei um relato pessoal, mas queria também te fazer essa pergunta, se de fato, qual que é a distância hoje e o que está sendo feito para que ela seja reduzida? Tá. A primeira coisa é assim, nem toda grama sintética ou artificial são feitas iguais, né? Então, se eu estiver falando de uma grama certificada, que provavelmente se você falou que era a mesma grama que estava no estádio, já estamos falando de um produto, né? Tem diferença entre o Volkswagen e a BMW, né? Então, se eu estiver falando dessa grama com uma qualidade melhor, eu já estou falando de uma grama certificada. Qual que é a diferença? A grama certificada ela é testada para ser o mais próxima possível. Então, tem vários testes, né? A gente fez, inclusive nós fizemos o Parque Serete e tal. Foi o primeiro campo certificado para rugby e futebol. É o único campo do Brasil, né? Poderíamos ter mais. E ele atende a todos os estándares da grama natural. É o mesmo teste, né? O gramado natural ele tem o mesmo teste do gramado sintético. Então, cientificamente, né, é lógico que a gente pode ter, vamos dizer assim, as interpretações pessoais, né? Você está acostumado a jogar de um jeito e, de repente, a grama sintética, se o espalhamento foi feito correto, dependendo de como você estava naquele dia, né? Então, eu pratico esporte também, né? Então, tem dias que a gente está de um jeito, tem dia que a gente está de outro. Sabe? Quando a gente tem lesões, é lógico que isso também, né? Então, boa parte dos comentários que a gente vê também são jogadores que também já tiveram algum tipo de lesão. Isso vai potencializando, né? Eu preciso extravasar para algum lugar essa. Eu já tenho uma dificuldade adicional, né? Então, minha percepção fica mais ampliada sobre o assunto. Então, e tem essas diferenças também locais. Então, a gente precisa falar do estado da arte, né? E os dois tipos de gramado têm o seu estado da arte, né? Tanto o natural, como você falou, pode ter o gramado natural do campo do avô, e pode ter o gramado natural, né, da Copa do Mundo. São coisas diferentes. Né? E você, da mesma forma, a grama sintética, você pode ter uma grama sintética feita de garrafa PET, né? Enfim, e você pode ter uma grama sintética, enfim, com o padrão de testes da FIFA. São coisas diferentes, né? O que eu acho que assim, e você falou dessa evolução, né? A gente realmente está indo no sentido de, então, hoje tem tecnologias híbridas, né? E isso tem um custo. Você imagina que tem tecnologias que exigem você plantar o gramado fora do estádio e depois transportar ele e plantar tufos dessa grama natural dentro da grama sintética. Então, tem uma série de tecnologias. Tudo isso tem um custo, entendeu? Vai ter um desempenho melhor, né? Então, se eu tiver essa grama mais poderosa, que não tem nem enchimento, a grama do futuro e tal, que eu nem sei se é bem a grama do futuro, porque tudo vai de percepção, né? Tudo vai de, eu não gosto da borrachinha preta, entendeu? É muito tátil e é muito daquele dia que você jogou, entendeu? Então, se eu ganhei o jogo, provavelmente eu não vou dizer assim, porra, eu ganhei o jogo, mas a grama estava ruim, né? Eu acho que tem muito dessa percepção e que isso acaba sendo extravasado quando põe o microfone na mão e isso acaba, né, reverberando. Então, realmente, a grama sintética é diferente. Não cientificamente, se eu estiver olhando para os estudos que dizem que não tem diferença, nem de performance, nem de acontecer. Futebol é um dos esportes que lesiona, né? A gente vive a mesma coisa com o vôlei, com o basquete. O esporte, ele lesiona. O esporte, qualquer esporte, né? Qualquer tipo de esporte, um atleta está suscetível a lesões. Só que, normalmente, a gente fala, bom, eu lesionei porque eu tropecei aqui. Assim, quando a gente tem
um ponto de foco onde eu vou polarizar. Você falou de uma sociedade polarizada, nós estamos muito polarizados. Então, existe a necessidade de achar culpados, não, são uma série de fatores, né? Tanto no gramado natural, né? E posso ter lesões que aconteceram no gramado natural, e aí ninguém vai falar nada, porque aconteceu no gramado natural, então é natural que aconteça no gramado natural. Então, assim, é lógico que a gente tem diferenças entre os dois, é lógico que o estado da arte vai estar diferente entre os dois, mas tudo é uma questão das percepções. E quando a gente vai para a ciência, para os estudos, para os testes, para os certificados, não tem muito o que eu dizer, né? Tem o que eu dizer de percepções. E percepções, elas mudam, né? A gente pode ver até atletas que eram contra e agora são a favor, o que eram a favor agora são contra. A gente vê essas opiniões mudarem. Você olha as capas de jornal e essas opiniões mudam de acordo com quem está ganhando e quem está perdendo, entendeu? Então, o mundo realmente está muito volátil, né? E está mesmo, né? Então, isso se vai para o esporte também, se vai para a performance. E até para a gente fechar aqui essa polêmica, eu particularmente, sim, eu entendo que o futebol brasileiro ele é muito carente de KPIs, né? E aí, traduzindo aqui, né? Critérios objetivos e parâmetros. Quando a gente analisa a grande discussão entre gramado sintético e gramado natural, existe um pano de fundo muito maior, que são indicadores e regras claras de como esses gramados devem se portar. Então, por exemplo, vamos entrar aí enquanto estamos gravando, estamos tendo uma movimentação muito grande com 3 atores principais, né? FFU, a antiga LFU, Libra e a CBF. Quase que numa dança ali das cadeiras para saber quem vai se agrupar no maior bloco. As ligas que muito tempo pecaram por somente discutirem direitos de televisão, agora elas estão tentando trazerem pautas mais amplas, mas se perdem na própria discordância dos presidentes, que vão se alternando, e talvez o que fundou a liga não é mais o que está lá, e só sobram 2 ou 3. Por outro lado, a CBF tomou dianteira na aplicação de mudanças esportivas, mas falando de gramado, hoje a gente não tem uma exigência para a disputa de uma Série A, de uma Série B, de KPIs de gramados. Então, vamos lá. Eu tenho hoje um Maracanã muito melhor do que ele estava, por exemplo, na pandemia. O Maracanã estava horrível. Tudo bem, muitos jogos, 2 times jogando, calendário de 70 jogos para cada time, mas não dava para disputar um jogo naquela condição. Hoje o Maracanã está muito melhor. Quando você olha para o Allianz Parque chegou uma época que o pessoal tirava uma parte do gramado da chuteira dos jogadores. Por quê? Porque o piso desgastou. Vai exatamente com o que você falou. Olhar o dia, olhar a situação. Hoje, se você pegar lá, por exemplo, o estádio do Galo, do Botafogo, é uma grama sintética impecável. Então, o que a gente talvez pudesse avançar enquanto essa polêmica ela não é resolutiva, ou enquanto a FIFA ou a CBF não proíbem ou, de fato, chancelam de vez o gramado sintético, é talvez trazer regulamentações para que qualquer que seja o piso, ele esteja num estado de excelência. Porque hoje, o ingresso ele não custa mais R$10. Ele custa 120. E aí, da mesma maneira que o árbitro não pode estragar um jogo, o piso não pode estragar o jogo, seja ele qualquer que for. Então, talvez acho que essa grande reflexão é que a indústria do piso sintético ela evolua, e aí eu falo como alguém que, putz, cara, faz muita diferença você, de fato, ter ali uma cortiça, ter toda uma situação em que você possa sofrer menos o impacto. Eu acho que esse também é uma discussão que, para quem defende o gramado natural, eu entendo que ela é válida, porque você já tem um atleta que ele é desgastado por um calendário de 80, 85 jogos, os times de ponta. Se aquele tipo de gramado, de piso, ainda impacta mais, eu não estou preservando o meu core da atividade, que é o atleta, meu estoque, né? É a minha máquina, meu gerador de receitas, né? Mas, enfim, é uma pequena reflexão, porque eu acho que
antes da gente proibir ou liberar, a gente deveria cobrar o padrão de excelência, né, Vitor? E talvez é isso que a gente não veja hoje. Você tem, assim, é que o futebol é muito diferente no sentido de que é um esporte onde você coloca um palco em cima do lugar onde você pratica o esporte, né? Você faz um show e, enfim, na semana seguinte você tem um jogo lá valendo, né, o título enfim, então, assim, é muito difícil. Eu teria que ter um standard, né, de testar isso. O gramado realmente está ok, ou não, vamos mudar para o gramado não está em condições, e aí eu acho que também entra toda essa política e imagina você mudar um jogo porque o gramado não tá adequado, mudar de lugar e tal. A gente vê isso quando o gramado não está disponível, né? Estão sendo feitos esforços para tornar a grama sintética ainda mais parecida com a grama natural, as duas em estado da arte, ou no melhor estado possível que for ali. E realmente são muitos atores, né? Não tem só 22 jogadores, tem, enfim, juiz, o time, a FIFA, tem todos os atores desse espetáculo que é o futebol, né? Então, não é exatamente uma solução trivial, né, para resolver. Com certeza. Bom, encerrado aqui um pouco desse tema que é polêmico, a gente sabe que não tem uma resposta. Eu, como advogado, sou muito. Brinco com as ciências exatas, mas, assim, no final sou de humanas, então a verdade ela é sempre o meio do caminho entre a minha opinião e a sua, né? Então, vamos deixar de lado esse tema polêmico. Eu quero falar de uma coisa em comum que a gente tem, que eu fiquei muito feliz quando fui estudar quem é o Vitor, né? Que é a questão do triatlo, né? O Vitor é um triatleta. Eu não posso dizer que eu sou, mas em entrevista com o Carlos Galvão aqui, ele deu para a gente aí de presente 2 inscrições e foi muito legal. A gente Que legal. competir, não consegui seguir porque tenho filhas pequenas. Mas, Vitor, conta um pouquinho primeiro a sua carreira como triatleta, depois o quanto que isso ajuda no seu dia a dia profissional, né? E mais do que isso, qual que é a importância de um triatleta ser um stakeholder tão importante do esporte como você. Então, eu acho que, assim como o triatlo, né, é um dos esportes que mais cresce no mundo hoje, né? Então, a gente tem essa questão do esporte de endurance, né? Vem muito em pauta. Acho que o mundo está se movendo para essa coisa do desafio, de entender os seus limites, né? O triatlon ele permite um equilíbrio muito interessante, né? Então, quando a gente fala de futebol, é só paulada, né? Você pode até se fortalecer mas na hora do jogo, se o cara for te dar um carrinho, ele vai te dar um carrinho. Não tem, né? Você pode até saída dividida, mas o esporte é um esporte de contato, é um esporte que você está constantemente propício a lesões. E o triatlon não. O triatlon você consegue, se você tiver com um problema na corrida, você consegue, não, vou só nadar, ou vou só pedalar, ou você consegue ter um equilíbrio, né? E a mesma coisa vale para o resto da vida. Eu acho que qualquer esporte que a gente escolher praticar, seja, enfim, um triatlo, eu estou entrando agora no yoga, né? Então, aprender a equilibrar, né? Não é um equilíbrio estável, é um equilíbrio oscilante, né? Então, como se disse, né? Eu não tenho filhos, mas assim, todas essas coisas, elas são players na nossa vida, elas são coisas que tiram o nosso foco e colocam o nosso foco nos lugares onde tem que estar. E eu acho que o triatlon ele te ensina isso, que você tem imprevistos, que você nenhuma prova de triatlon é igual. Eu estou indo para o meu 10º Ironman, né? Então, Uau. Conta das suas provas. Eu fiz 9 fulls e 7 meios. E tudo isso desde 2018, então nesse espaço de tempo. Eu cheguei a fazer 2 full no mesmo mês e 2 70.3 na mesma semana. Então, assim, eu vivi o que é você levar isso para um extremo, né? Ano passado eu fiz meu 2º mundial, me classifiquei para o 2º mundial.
peguei terceiro lugar e fiz o sub-10 que eu estava buscando. Eu sei o que é levar para o extremo, e hoje eu tento entender o esporte na minha vida, né, o teatro, ou musculação, ou mesmo o yoga que eu estou começando agora, como um equilíbrio. Né? Essas são coisas que se integram e ajudam a equilibrar. Você sai para correr de manhã, isso ajuda você a pensar, né? Então, você está lá correndo, sua cabeça está nadando, lá você está também, enfim. Então, eu uso isso como uma válvula de escape, mas uma forma de processar, né? Toda essa, né? Porque é muito você, qualquer tipo de trabalho tem atritos, tem coisas que você que ficam na sua cabeça, coisas que você não consegue resolver naquele dia, e algumas das filosofias desses esportes levam a gente cara, calma, relaxa. Tem um dizer do triatlon que também serve para o yoga, que é rest in pain, né? Que é você descansar no desconforto, descansar na dor, né? Então, às vezes, no trabalho, na família, você está passando por uma situação difícil e você tem que saber relaxar com aquela dificuldade, né? Porque a situação já é difícil, não adianta você, né, tentar bater a cabeça na parede. Não, relaxa, e aí as soluções vão surgir. Né? Então, às vezes, né, no triatlo você está passando por um momento difícil ali na prova e tal, e você fala, não, relaxa, e daí 5 minutos depois você está bem. Então, assim, manter a cabeça, vamos dizer, alinhada, e aí você consegue atingir os objetivos, né? Então, eu acho que são alguns ensinamentos que valem para a vida aí, né? Para o resto. E é muito legal, assim, né? Porque, de fato, né? Quantos casos aqui do escritório eu não fecho praticando esporte, fazendo uma natação, correndo, pedalando, porque é um momento que você tem ali de reflexão, né? Que você consegue, numa sociedade hoje que você está o tempo inteiro com o celular, alguém está te cobrando, o WhatsApp está piscando, talvez esses esportes endurance, eles estejam criando um elemento de desconexão muito favorável, né? Assim, acho que isso é um grande ganho. Mas eu entendo também, assim, que até já trazendo um pouco aqui para quem olha esse tipo de esporte, né, seja um triatlo, uma maratona e tudo mais, a gente aqui como praticantes, né, vamos também explorar um pouquinho dos gargalos, né, desafios e perigos, porque hoje existe uma romantização até preocupante, né? Por exemplo, vejo pessoas se preparando para a maratona assim, com ciclos muito curtos, sem atingirem provas antes, né? Eu falo com todo carinho, assim, eu nunca fiz um Iron, mas, cara, fiz um super sprint, depois um sprint, e aí a gente vai galgando, né, para fazer um olímpico. Então, esse tipo de coisa, e talvez é isso que eu queira conversar aqui com você, quais são os desafios para a gente ter calma, né, entender os entreciclos também, né, para você não virar aquele inconveniente que ninguém consegue mais tomar uma cerveja com você, conversar. Conta um pouquinho dessa experiência dos seus entreciclos e o que você tem visto, às vezes, dessa romantização perigosa. Eu acho que primeiro é uma questão. Eu fui durante um tempo embaixador também de uma metodologia que chama 80-20. É o Pareto, né? Isso é uma coisa muito antiga da Grécia e tal. Mas, assim, o 80-20, ele é uma forma de treino que diz que 80% dos seus treinos são em baixa intensidade, desconfortavelmente baixa intensidade, que é difícil, tá? A maior parte das pessoas, ela treina ali na zona 3, que é uma zona desconfortavelmente alta. E, na verdade, você deveria treinar, é uma das formas de pensar. Na zona 2, né, no Z2, que eles chamam, que seria só para você desenvolver o seu sistema aeróbico. 80% é assim, e só os 20% vamos dizer assim, o que empurra o sarrafo para cima. Eu uso isso enfim, na alimentação. Então, você pode ter os seus 20%
né? A gente vê o pessoal fazendo, no yoga tem a questão do ahimsa, que é a não violência, né? E você tem isso em todos os, né? Você vê as pessoas se violentando em termos da sua alimentação, se violentando em termos disso que você falou, de fazer né? Eu já vou começar com full, vou fazer o meio, já vou começar com meio Ironman e tal. Não, cara, eu acho que tem que ter essa evolução, tem que ter esse passo a passo. É, a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo. Eu não tenho uma lesão, agora recentemente tive, mas assim, eu não tenho uma lesão desde 2013, cara, uma lesão esportiva. Por quê? Porque eu soube dosar. Nessa última prova que eu fiz do Mundial, aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Porque eu consegui fazer o sub-10, né? Classifiquei, e aí foi meio que um momento de, vamos, né? E aí, na prova, primeira curva da natação, alguém veio e arrancou meu relógio fora. Caiu o relógio. Então, eu fiz o full inteiro, sem relógio, e aquilo me fez pensar assim, pô, é o universo falando para mim, cara, relaxa, né? E aí eu curti a prova, e você vai falar, bom, então você acabou nem fazendo a... Cara, eu fiz minha melhor maratona. A minha melhor maratona foi nesse último... eu peguei leve na bike, porque era uma bike meio perigosa, né? Era um percurso... Eu vi um monte de gente, você via assim, o cara te passava, né? E aí, você falava, nossa, o cara tá bem. Aí, minutos depois, estava a bike dele em 14 pedaços no chão, ele com a ambulância do lado, falou, nossa, o cara tá mal. Então, eu fiz a bike bem controlado e tal, e fiz a minha melhor maratona. Melhor do que a maratona que eu fiz para fazer o sub-10. Então, assim, eu acho que a vida também é um pouco assim. A gente tem que ter um pouco mais de respeito, cuidado com a gente mesmo, né? Eu acabei essa coisa do yoga, que talvez eu esteja comentando um pouco demais, é porque isso trouxe um pouco de equilíbrio para mim, de não ser só a coisa do triatlon, né, a dor, vamos né, dar cabeçada na dor e vamos vencer e não sei o quê. E o yoga trouxe um pouco disso. Não, cara, relaxa, vamos ter esse outro lado também, vamos permitir um pouco mais né, de respeito às limitações, de equilíbrio com as outras coisas. Então, acho que a mensagem é basicamente essa, entendeu? Que eu posso trazer dos esportes que eu tenho praticado. Pô, demais, cara, esse depoimento. Tem uma frase que eu gosto muito, e confesso que eu não sei a autoria, né? Mas que eu levei como lema de vida, que é a jornada, ela é tão importante quanto o destino, né? Então, saber aproveitar a jornada é um dos maiores segredos e, cara, eu tenho uma mãe, aliás, um grande beijo para minha mãe, doutora Mônica, amo de paixão, mas a minha mãe, ela tem esclerose lateral amiotrófica há 12 anos, né? Então, eu brinco que assim, quando você não consegue nem se coçar, talvez o maior legado que ela tenha me dado foi aproveitar um pouco as menores coisas da vida, né? E eu acho que o esporte, se ele não for prazeroso, né? Se a gente entrar naquela o que eu brinco, né? Que é o pânico do RP, né? Toda hora você tem que bater recorde pessoal, cara, não vai ficar legal, né? Na época que eu fazia lá as provas de triatlo, eu me apresentava como o pior triatleta do Brasil, né? Então, cara, era totalmente para mim, né? Não era para ninguém mais e levava ela comigo em cada prova enfim. Mas, Vitor, eu queria te fazer uma pergunta que eu realmente faço aqui, vi que você é até pelo yoga aí já entendi que você é uma pessoa muito conectada, muito espiritualizada. Cara, se eu pudesse te perguntar aqui, um momento do esporte que te marcou muito, qualquer momento para você, não que você viveu, mas um momento esportivo que tenha te marcado, e se você pudesse ser um grande esportista vivendo um grande momento, quem você seria e aonde você estaria? A primeira pergunta é mais fácil do que a segunda. A primeira pergunta cara, essa conquista do sub-10, né? Você falou da sua mãe e tal, eu também tenho algumas questões, né? Minha mãe é surda e tem alguns problemas de mobilidade, e isso tudo aconteceu durante a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu perdi também a minha avó, o meu irmão mais velho e a minha tia. E acabou que o sub-10 acabou indo de uma coisa que eu simplesmente queria fazer,
para algo que era meio que para honrar essas pessoas, enfim, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça e era para ter acontecido já em 2020, eu estava me preparando e não sei o quê, e aí entrou a pandemia, a prova não aconteceu por 2 anos, então eu treinei durante 3 anos ininterruptamente em casa, né, fazendo N desafios indoor e treinando, fazendo maratona de máscara, enfim. Quando a prova finalmente aconteceu com todos esses percalços e, enfim, eu bati na trave e falei, bom, no próximo ano vai, bati na trave de novo, e no próximo ano vai, e bati na trave de novo, e aí, cara, eu simplesmente falei assim, eu cheguei a pensar assim, porra, Deus não quer que eu, né, pensei na minha cabeça, Deus não quer que eu faça, né? E aí eu relaxei, falei, cara, tem um casal que eu conheço do Iron que faz, a mulher já fez mais de 100 Iron, é um negócio de louco. E ela falou, cara, o dia que você relaxar, né, elas são da Flórida, né, quando você relaxar, você vai conseguir. Falei, cara, esses gringos tão loucos, né, já fez o Mundial e já não tá mais funcionando bem a cabeça, não pode ser, eu tô tipo, botando todo o meu esforço e não é possível que se eu relaxar. E aí, cara, eu entreguei para Deus, fui fazer a prova e você vai falar, bom, deu tudo certo na prova, deu tudo errado na prova. Foi a prova mais... Eu saí da natação de água viva, eu saí da natação 4 minutos depois do que eu queria sair, errei o banheiro, fui no banheiro feminino, voltei, fui começar a bike, a corrente entrou na coroa, não saiu, com a mão ensanguentada tentando tirar a corrente, 8 minutos parado, sem começar a bike. Falei, cara, realmente Deus não quer que eu faça. E aí eu botei a cabeça para baixo na bike, fiz a melhor bike da minha vida. E falei, cara, como é que eu vou correr agora? Eu revivia a cada ponto de hidratação, era como se fosse um renascimento. Enfim. E, cara, saiu 9 horas, 58 minutos e 59 segundos. 1 minuto e 1 segundo abaixo do que eu queria, terceiro lugar classificado para o Mundial. Cara, tem coisas que não dá para explicar, entendeu? Então, assim, se fosse um momento, seria esse. E a segunda pergunta, quem que eu gostaria de ser? Eu acho que é muito difícil escolher um atleta, porque acho que cada atleta ele dá um exemplo para a gente, né? A gente tem tantas figuras aí que a gente pode falar como, né, um melhor atleta e tal. Não, eu vou te dar um exemplo até da pergunta, eu sempre brinco. Eu gostaria de ser o Tafarel defendendo o pênalti da semifinal lá da Holanda, porque aquele momento do Tafarel foi incrível, entendeu? Então, a pergunta é mais nesse sentido, aquele cara que você queria ter vivido aquele momento, o arremesso do Jordan, enfim, alguém em Kona batendo recorde mundial, enfim. Eu acho que uma das melhores respostas que eu já ouvi para essa pergunta foi do Bernardinho. O Bernardinho é um cara super vitorioso, eu não sei se você ouviu essa entrevista que ele deu. Ele é um cara que você poderia ver como um super marco do esporte, né? Vitorioso pra caramba, e ele podia nomear qualquer atleta que ele, né, sei lá, um Michael Jordan, um atleta brasileiro, enfim. Ele falou que eu queria ser um triatleta que trabalha. A resposta dele foi essa, tá? Eu queria ser um triatleta que trabalha, que tem suas coisas e que mesmo assim vai lá e faz o que tem que fazer. Assim, eu acho que seria um pouco coisa de dizer que um triatleta, porque eu sou um triatleta, né? Mas eu acho que, assim, os maiores heróis que a gente tem no esporte, eles não são esses despontes que a gente vê, né? O melhor do mundo, né? A gente tem tanto disso. Eu acho que eu iria exatamente para fugir dessa questão da fadiga da performance, né? E aí o cara ganha, né, o Super Bowl e tem que ganhar outro, porque senão... eu acho que o atleta que eu queria ser é um atleta que consegue equilibrar o seu esporte, qualquer ele que seja, enfim, pickleball, o que quer que ele faça dentro da vida dele, com a família, com o trabalho, contribuir para a sociedade, contribuir como exemplo, que é o que você falou, né, o Tafarel, e todo esporte, né, na Copa hoje a gente fica em volta do Brasil, né, a gente abraça o Brasil para
em torno de um ideal, né? Porra, vamos vencer como o Brasil, né? A gente tem essa batalha todo dia na economia, né? De dizer, cara, vamos lá, né? Vamos fazer. Então, eu não escolheria uma pessoa só, até porque se eu fosse pensar nas coisas que eu tenho aprendido no yoga, somos todos, né? Fazemos parte da mesma coisa, mas eu escolheria essa mentalidade de equilíbrio, e de menos polarização e de mais, enfim, desse esportista que faz a coisa equilibrar, mesmo no ambiente de desequilíbrio que a gente tem. Pô, maravilha. Então, gente, vou encerrar por aqui esse episódio. Para vocês, episódio número 87, Vitor Schilde Recoma, para mim, o episódio que eu levei para o meu coração, relaxa. Então, para todos vocês que relaxaram com a gente, muito obrigado. Vitor, sem palavras para te agradecer. Parabéns pelo atleta, pessoa e profissional que você é. Portas sempre abertas aqui. Para quem não sabe, até não comentei no início, Vitor, uma das referências e até informação de gestores que têm foco em infraestrutura também. Então, sigam, por favor, o Vitor. Para vocês que nos acompanharam até aqui, deem o seu like, comentem, digam o que vocês acharam do episódio. A gente sempre faz isso aqui com o maior carinho. E se o ambiente relaxa, eu vou mandar um beijão aqui para o meu querido amigo Thiago Salomão, alguém que me ensinou que isso aqui só seria prazeroso quando eu relaxasse. E hoje, mais relaxado do que nunca, eu mando um beijão para vocês. Muito obrigado por terem acompanhado o episódio até aqui. Voltamos. Só deixando aqui alguns pequenos ditos, né? Teremos clube de assinantes, teremos as análises. Pessoal, tem caos chegando no futebol brasileiro, tem time fazendo coisa boa também. Maio teremos muitas análises e também teremos Copa do Mundo logo. Quem sabe a seleção também não relaxa e a gente consegue esse hexa. Vitor, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um grande beijo e fomos.